Vamos estudar a transcrição. E eu escolhi começar pelos eucariotos, porque tem um monte de enzima envolvida, um monte de historinha bacana. Transcrição em procariota é mais simplória, né? Depois a gente estuda para ver como é que é, faz as comparações, né? É melhor já ter estudado a mais complexa para depois estudar a mais simples para ver como é que é. Então, vamos dar uma olhadinha nesses esquemas aqui, né? Então, eu vou começar contando para vocês que existe um complexo de transcrição basal, que é esse aqui, ó. Tem essa daí também. Agora demora para vir uma outra aí, ó. Essa daí é chamada B. Aí veio a RNA polimerase. Aí vem uma helicase. E aí tem uma fosforilação da polimerase. E aí ela começa a transcrever. Então eu vou contar para vocês que tem esse complexo aí. Tá muito alto o som do slide? Vocês não estão nem ouvindo. Bem, beleza. Vamos contar histórias aqui. Hã? Como é que é? Tá dando para ouvir, tranquilamente. Tá dando para ouvir. Deixa eu contar uma história para vocês. Cláudio Juazeiro, amigo meu, foi trabalhar em San Diego, na Califórnia. E eu estava trabalhando lá, eu estava com a professora Mônica, a gente estava em Nova York, e aí a gente foi visitar ele e levou um colchão inflável, que eu não conhecia, eu conhecia nos Estados Unidos, não tinha aqui na época. E aí eu descobri que se eu tomasse umas 2 caipirinhas, eu conseguia assoprar um colchão inflável e dormir na casa de um estudante que não tinha onde receber a gente, mas a gente dormia na sala, né? Então, ô Cláudio, você está aí na Califórnia, tá? Nós estamos aqui em Nova York, vamos visitar você aí. Ih, mas não tem onde ficar. Eu falei, não se preocupe, que a gente assopra o nosso próprio colchão. Naquela época, até nos Estados Unidos, não vendia a bombinha junto com o colchão, não. Você tinha que assoprar. Aí a gente assoprou, ficou lá na casa do Cláudio Juazeiro. O Cláudio Juazeiro, ele publicou um trabalho numa revista muito importante chamada Cell. É uma revista para trabalho grande, né? Você tem a Nature, a Science, que são revistas importantíssimas, mas são assim mais para manchetes, né? São trabalhos mais curtos. Essa Cell é uma revista bacana pra caramba. E ele estava trabalhando com RNA polimerase 3. Então vamos lá. RNA polimerase 1, ela faz o RNA ribossomal lá no nucleolo. Esse é 1, tá? Ela é especializada em fazer RNA ribossomal número 1. Ela tem um mecanismo de regulação parecido com esse, mas que a gente não dá no curso de graduação. Se você pegar um livro Gene, tem lá. Mas a gente não lida com RNA polimerase 1, mas o mecanismo é muito parecido. E ele estava trabalhando com a RNA polimerase 3, né? Então, o mecanismo também é parecido. Nós vamos estudar hoje a RNA polimerase 2, que é responsável pelos RNAs mensageiros, que vão produzir as proteínas. Então, a gente se limita a ela aqui no curso, né? A 3, ela é responsável pelos transportadores e por uns pequenos RNAs que fazem o splicing também. Então, é uma coisa mais marginal, mas ele que descobriu como é que funciona. Aí ele falou assim, Miguel, eu vim trabalhar aqui, eu sou biólogo, né? Trabalhava lá na bioquímica da USP com ele. Ele falou, olha que engraçado, no meu laboratório eu estou trabalhando com biologia, mas não tem um camundongo, não tem uma célula de mamífero em cultura, não tem uma levedura, não tem uma bactéria, não tem organismo nenhum no meu laboratório. Me dei conta disso aqui, eu estou aqui há um mês trabalhando, não tem nada. Tudo que eu tenho que fazer é pegar uns tubos que a galera já purificou de um complexo de transcrição aí, e eu tenho que descobrir qual que é a ordem que essas proteínas têm que ir se juntando para conseguir fazer a transcrição iniciada pela RNA polimerase 3. Beleza. E aí, ele me contou que os tubos eram purificados por uma outra geração
eram pós-docs, né, que tinham trabalhado lá antes dele e tinham congelado essas frações. Aqui é o mesmo caso. Eu nem sei quem foi que descobriu a ordem do complexo da RNA polimerase 2, não me ocorreu procurar isso, mas vocês podem reparar aí que essas frações proteicas, elas têm letra, né? Que foi a geração anterior que purificou essas proteínas, não sabia como elas se montavam, e em vez de numerar os tubos, colocou letras A, B, C, D, E, F, G, H, entendeu? Então vocês podem ver aí que A tem, B tem, mas não tem C, porque na verdade eles falam assim, não, a C não é importante, a D é importante, a E é importante, a F está aqui importante, a G não vai entrar, e a H, entendeu? Então essas letras vêm da purificação que foi feita por uma turma anterior. E aí, esse prefixo TF2 é Transcription Factor da RNA polimerase 2, né? O complexo da polimerase 2. Então, TF2 é o complexo da polimerase 2. Esse complexo pode ser chamado complexo da RNA polimerase 2, tá? Mas ele também recebe o nome de complexo de transcrição basal. Isso é que eu quero contar para vocês. Se vocês estiverem de sandália, descalço aí na sua casa e olhar para o seu dedão do pé, o seu dedão, ele pode estar produzindo insulina nesse momento, entendeu? Pode estar produzindo um RNA de insulina nesse momento. Mas né? É uma transcrição muito rara. Em inglês a gente chama de transcrição leak, que é quando uma torneira está vazando, né? Pingando assim, um vazamento, né? É um vazamento transcripcional. Todo gene tem a capacidade de transcrever bem pouquinho, mesmo seu dedão do pé pode estar transcrevendo insulina uma vez por mês, assim, entendeu? Uma vez por semana, não é um negócio assim significativo. E isso a gente chama de transcrição basal, advindo do fato de que essas proteínas existem em todas as células, entendeu? Então, não há nenhuma razão para a gente achar que um gene não possa ser transcrito. Com as técnicas de biologia molecular moderna, a gente consegue ver isso. Sempre tem um resquício de transcrição em qualquer lugar, né? Inclusive em qualquer lugar do genoma, sempre há transcriçõezinhas assim, né? Porque faz parte da natureza, né? Você não pode falar, peraí, RNA polimerase, não transcreve aqui. Então, como esses caras existem em todas as células, eles são capazes de fazer uma transcrição bem basal. A transcrição basal não importa para nós hoje. Eu só tenho que falar para vocês que ela existe, mas o que importa para nós hoje é a transcrição ativada. Como que essa transcrição passa de basal para um nível significativo, né? Que seria a produção de insulina no pâncreas, não? Então, como que o pâncreas produz um monte de insulina e o dedão do pé não produz, na verdade, né? Ele produz só uma transcrição basal. Mas vocês têm que conhecer esse complexo de transcrição basal aí. Então, vamos por partes, né? A maioria dos genes tem uma regiãozinha chamada Tata Box. É uma região onde tem as bases mesmo, TAA, né? Tata. E essa regiãozinha aí, ela serve para o início da formação desse complexo. Quem liga no Tata Box é essa proteína que vocês viram ligando primeiro. Eu vou passar o slide de novo. É a TF2D, né? A TF2D é um complexo proteico, eu até representei ali com uma meia-lua e duas bolinhas. Eu fui econômico, porque são vários, né? E uma das proteínas principais do TF2D é a proteína chamada Tata Binding Protein. É a proteína que liga no Tata, né? Ela reconhece Tata e liga lá no Tata. Todo gene tem Tata Box? Não. Assim, todo campo de futebol tem uma marca de pênalti, né? O pênalti é batido ali. Mas uma falta, no Brasil, se usa aquele spray, né? O juiz vem lá e marca a posição aonde o cara tem que bater a bola.
Quando o gene tem Tata Box, o TBP vai ajudar no posicionamento perfeito, entendeu? É como a bola na marca do pênalti mesmo. Agora, quando se marca uma falta no campo de defesa, o juiz fala, é mais ali. Ou então os caras batendo lateral, né? Você já viu os caras batendo lateral. Eles vão andando, vão andando, vão andando. A bola não saiu ali, eles vão andando, vão andando. Então, assim, o gene que não tem Tata Box, ele vai funcionar também. Só que nem sempre ele vai iniciar naquele mesmo lugar, entendeu? Igual um jogador batendo lateral, né? Ele nunca bate em um lugar onde a bola saiu. Ele bate um pouquinho ali, um pouquinho mais para lá. Então, o Tata Box ele faz a transcrição ser mais precisa. O RNA inicia sempre naquele lugarzinho, né? Sempre mesmo naquele lugarzinho. Mas existe gene que não tem Tata Box. Esse complexo se forma mesmo assim, porque eu vou contar para vocês o que faz ele se formar, né? Mas se ele tiver Tata Box, o TBP, Tata Binding Protein, que faz parte do TF2D, né? Seria essa bolinha aqui assim, ele ajuda o TF2D a se posicionar. Beleza. O TF2A, como o nome diz aqui, como o título diz, ele não faz nada, não. Mas ele aumenta a afinidade do TF2D, querendo dizer assim, se o TF2D ficar aqui sozinho, ele sai, entendeu? Ele gruda e sai, gruda e sai. O TF2A tem apenas a função de melhorar a ligação do TF2D aqui e mantê-lo preso, que assim, né? E ele fala assim, não, TF2D fica aí, tá? Então ele apoia essa conexão aqui. Beleza. E aí eu vou falar então do TF2B. O TF2B é o próximo que entra, ele só entra quando esses dois já estão aqui, né? E ele se encaixa meio se associando ao TF2D aqui. E eu não representei ele por um triângulo à toa. O TF2B, quando ele se associa a esse complexo, ele se associa, vamos dizer assim, do lado de lá do DNA, entendeu? Deixando o DNA exposto na frente dele, aqui assim, entendeu? Ele se encaixa por trás do DNA, mas ele deixa o DNA exposto aqui e ele fica por detrás, assim, né? Imagina que ele fosse um quadrado aqui, na verdade. Podia ter feito ele um quadrado, teria ficado melhor. Ele fica assim. Então a gente tem só essas 3 proteínas aqui, tá? Então, quando o TF2B chega, é que a RNA polimerase pode se ligar. A RNA polimerase, ela encosta no DNA, mas ela se encosta também no TF2B que está lá do outro lado, entendeu? É como se fosse, sei lá, você tem um pedaço de pão francês aqui, tem uma salsicha grande aqui, e aí então vem a outra parte de cima do pão e se encaixa, entendeu? Você passa uma maionese aqui, põe aqui e encaixa. Então a RNA polimerase ela forma um encaixe aqui assim, auxiliado pela TF2B, beleza. Agora vocês vão ver que a RNA polimerase, quando ela vai no cinema, ela não sabe exatamente onde que ela vai sentar. Ela, sei lá, ela está namorando lá um menino. E aí o menino gosta de sentar muito na frente para ver os detalhes e tal. Aí ele fala, senta aqui, amor. Aí a RNA polimerase senta lá. Beleza. Aí ela vai lá, tal, namora um outro menino também. E aí, quando vai no cinema com ele gosta de ficar lá no fundão para ver assim bem de longe assim a tela, para ter uma visão mais integral de todo o filme. Não sei o que, ele fala, senta aqui, amor, ela senta lá, entendeu? Então tem os dias que ela senta na frente, tem os dias que ela senta atrás, mas ela não tem uma preferência por ligar em nenhum lugar. Eu estou dizendo isso porque, na verdade, quem traz a RNA polimerase 2 para o complexo de transcrição basal é uma outra unidade de um outro tubinho, que eu representei aqui por um coraçãozinho, que é a TF2F. A TF2F catalisa esse encaixe da RNA polimerase 2, traz ela para o complexo e fala assim, senta aqui, amor. E ela senta ali, entendeu? Então, se você for falar assim, Miguel, a RNA polimerase 2 sabe onde ela vai transcrever? Ela não tem ideia nenhuma, tá? Quem tem ideia de onde vai transcrever, onde vai ser o início de um gene, não é a RNA polimerase, né?
Você pode se perguntar, eu estou aqui na bioquímica, né? Sou professor da bioquímica, né? Como que o gene sabe aonde vai começar o RNA? A RNA polimerase não sabe, não. Quem sabe são esses caras aqui, né? E a F vai trazer ela para cá, vai posicionar ela aqui, entendeu? Então, eu já cheguei aqui na explicação de como que a RNA polimerase senta aqui, beleza? Por causa do complexo, não por causa dela. Ela não escolheu nada, ela não olhou o DNA, não tá nem aí. O filme, não escolheu o filme. Quem escolheu foi a galera aqui, né, os amigos. Aí chegou o F com ela e falou: senta aqui, amor, nossos amigos estão aqui e tal. E aí, pá, e aí ela vai começar aqui. Como que ela vai começar? Tem a particularidade de duas subunidades, a TF2E, né, que se associa aqui, e a TF2H, né? Eu não contei direito nesse slide. A TF2E, ela estimula a TF2H a fosforilar a RNA polimerase. Então, a RNA polimerase 2, ela tem uma cauda C-terminal, é no final dela, no C-terminal, tem uma cauda, né? E aí a TF2H é uma sinase mesmo, ela fosforila a proteína, e essas fosforilações, elas ajudam muito na função da RNA polimerase, né? Elas fazem ela começar a transcrição, e eu vou contar lá no final da aula que elas ajudam muita coisa. Aliás, nem é na aula de hoje, não. Elas ajudam muita coisa. Então, fiquem ligados nessas fosforilações, porque elas são muito importantes durante todo o processo de transcrição, né? Então, a E abre que o DNA, ativa a H vai fosforilar a cauda e ela vai começar a transcrever. Eu não desenhei ela andando, né? Eu desenhei esse amarelinho aqui. Então, vamos dar uma olhadinha na animação, que eu quero que vocês prestem atenção no tempo que demora para essas proteínas chegarem, principalmente na D e na B, tá bom? Muito bem. Eu vou dar um clique aqui na tela e aí vai começar a acontecer as coisas. Atenção, cliquei. Não aconteceu nada ainda não. Opa, chegou a D. Demorou um pouquinho, né? A D demorou um pouquinho, né? Vocês viram. Agora a B tá demorando também, ó. Aí. Não é? Vocês sabem que quando a gente tem aula presencial, nessa hora aí, eu combino de levar os meninos para uma excursão em Copacabana e Leblon, né? Levar a galera para Copacabana e Leblon, e a gente tem uma oportunidade de verificar quem são as pessoas que mais demoram para pegar as coisas e chegar e entrar no ônibus, né? A gente marca lá de sair do ônibus lá da FMG mesmo, né? E aí a gente tem que estar todo mundo no ônibus para o ônibus seguir, né? E aí eu sempre pergunto quais são as pessoas da turma que vocês vão ficar ligando para não se atrasar, porque se atrasar o passeio para Copacabana e Leblon fica cancelado, né? Então, não sei se vocês conhecem alguém aí que vocês iam ficar ligando, não se atrasa, não se atrasa, porque vocês aprendem isso na bioquímica, né? Toda reação depende da fase mais lenta, né? Então, enquanto essas pessoas não chegarem, não acontece, né? Então, se você atuar para essas pessoas não se atrasarem, aí todo mundo vai para Leblon e Copacabana, né? Muito bem. Vocês conhecem, né? Fica logo aqui depois do Céu Azul, Copacabana e Leblon, né? Eu levo a galera para lá. Muito bem. É logo aqui, não é? Copacabana e Leblon, logo depois daqui do Céu Azul, tô aqui pertinho. Muito bem. Eu estou no Jardim Atlântico, pertinho lá, Copacabana e Leblon, excursão com a galera. Então,
Quem seriam essas pessoas que demoram muito para vir, né? Vou passar pela última vez. Se a gente conseguir acelerar a conexão do D e do B, a gente consegue acelerar a transcrição, né? Olha o B aí, né? Foi feito um experimento com a D em levedura. Se você não catalisar, ela chega a demorar 4 horas para achar um tatabox. Né? Essas aí demorou porque não tem como animar mais rápido esse barulho aí. Mas a D e a B, eu não conheço experimento com a B, mas experimento com a D eu conheço, foi feito em levedura, era um mutante, não sei o que baixava a temperatura, a D começava a funcionar, foi medido e o negócio começava demorava umas 4 horas para D achar o Tata Box. A B também deve demorar uma questão de horas para chegar lá, né? Eu me lembro sempre que a gente tocava, às vezes, nas casas, nos apartamentos, e quando a música estava muito alta, o pessoal ligava para parar, né? E a gente gostava de tocar com um amigo nosso que era saxofonista, e ele sempre chegava no final, aí a gente não conseguia tocar mais e tal. Teve um dia que a gente falou que era um jantar que a gente ia tocar depois, e na verdade, aliás, desculpa, mas para ele nós falamos que era almoço, né? Então a gente jantou, começou a tocar e ele chegou lá, porque a gente falou que era almoço, né? Ele chegou cedo e aí nós tocamos bastante. Então essas pessoas que demoram muito. Então, se a gente conseguir acelerar a conexão do D e do B, a gente consegue passar de transcrição basal para ativada, tá? Então, o que faz o gene funcionar no pâncreas, né, para produção de insulina, é que lá tem uns carinhas que conseguem fazer a D e a B encontrar a posição muito eficazmente, entendeu? Uma catálise mesmo, né? Então vamos ver como é que esse negócio acontece. Na aula passada, eu falei desses fatores de transcrição que tem tipos de dobramento característicos. Eu acho que a gente viu um homeodomain, né? Então, esse motivo estrutural homeodomain, ele é encontrado no fator de transcrição da família ultrabitórax, são vários, na verdade. Esse ZIF268 é um fator de transcrição, esse é o nome dele, e ele tem esse motivo estrutural do zinc finger, nós vimos na aula de terça-feira também. FOS e JUN, eles são duas proteínas que se encostam uma na outra e pinçam o DNA, né? Eu mostrei para vocês, é um domínio BZIP, né? Tem um zíper de leucina. MIC e MAC são muito parecidos, só que em vez de ser apenas uma pinça, ele vem com duas hélices lá de cima, forma um loop, e aí a hélice de baixo é que pinça o DNA, entendeu? É como se fosse uma tesoura com parafuso ali, assim, né? Eles são os Basic Helix Loop Helix, né? É uma hélice, um loop e uma hélice, né? Como se fosse a parte de cima, o parafuso, e a parte de baixo do alicate ali, assim. Eu trabalhei com esse fator de transcrição chamado da família TED, e eles têm um domínio TA. Até hoje não se sabe a estrutura do TA domain. Um dia eu quero tentar descobrir como é que é. Então, essas proteínas, elas têm motivos estruturais, que são soluções que elas usaram para conseguir morder o DNA e se ligar nele, e elas têm algumas funções. A função que eu vou explicar nesse momento é de funcionar como fatores de transcrição, né? Recrutando os fatores de transcrição gerais, os fatores de transcrição basais, né? Em outras palavras, elas vão catalisar a formação daquele complexo lá. Depois eu falo da função de remodeling e tal, assim. Então, aqui está um fator de transcrição, ele vai se ligar no DNA, né? Beleza? Esses fatores de transcrição, olha como eles fazem ser mais rápido. Tá vendo?
O que fez o complexo da polimerase se montar rapidamente? Foi a catálise feita por essas proteínas chamadas fatores de transcrição, tá bom? Tem uma lá da esquerda lá que não fez nada, mas essa verde ela contactou o TF2D e a vermelha ela contactou o TF2B, né? Então, esse tipo de contato existe mesmo, é um contato proteína-proteína, né? Agora, você já começa a entender por que a insulina é transcrita ativamente no pâncreas. Uai, porque no pâncreas vai existir uma proteína verde e uma proteína vermelha que vão catalisar a montagem do complexo da polimerase, de tal maneira que o nível vai passar daquela uma vez por mês que tem no dedão do pé, né, para o nível ativado, várias vezes por minuto, né? Pá, transcreve, pá, transcreve, pá, transcreve, tá? Então você já começa a entender como que um gene funciona no pâncreas e não funciona no cérebro, e não funciona no músculo, e não funciona no dedão do pé. São esses carinhas aí, tá? Eu ainda vou contar mais um detalhe, mas é mais ou menos por isso. Então, basicamente é isso. Se você quer passar de uma transcrição basal ativada, uma das soluções é você usar os fatores de transcrição, que são essas proteínas que reconhecem o DNA, isso foi na aula passada, né? Beleza. Vocês já entenderam metade da aula agora, né? São 19h33 e a gente já chegou na metade do conhecimento, que é como que eu faço um gene funcionar para produzir insulina no pâncreas, mas estão ligados vocês que eu só mostrei do DNA e o DNA está pelado aqui, entendeu? Ele não está empacotado na cromatina, né, que a gente comentou na aula passada. Quando eu colocar a cromatina aqui, vocês vão falar, meu, Miguel, você vai dificultar tudo, né? Porque a cromatina vai só dificultar. Aí eu vou contar uma história para vocês sobre aquelas caldinhas de estomas. Porque por muito tempo a gente sempre achou que as proteínas que comandam a transcrição, elas têm que ligar no DNA, né? E aí trazer RNA polimerase e aí ela vai funcionar só com DNA, só com DNA. Mas vocês vão ver agora, nos próximos slides, que é a segunda parte da aula, que as proteínas verde, vermelha, e mesmo aquela TF2D ali, ó, quando ela está se ligando, é mentira que ela se liga só no DNA. Ela também usa como ancoragem, né, as caldinhas de estomas, tá? Ela não liga só no DNA, ela liga naquelas caldinhas que vocês viram na aula passada, né? Que ficam para fora, que era mais o quê? Aquelas caldinhas, elas ligam lá. E tem uma sinalização química para elas ligarem, né? Então, sei lá, está passando na Savassi, vê uma fila na porta de um lugar, você fala assim, cara, vai ter uma festa boa aí, né? Porque tem gente na fila esperando para entrar, né? Então, uma vez estava passando lá, tinha essa fila e tinha uns cavalos ali na frente e tal. Aí a minha amiga falou assim, olha, deve ser sertanejo lá, né? Porque tem os cavalos, né? Aí a outra falou, sua tonta, é a polícia militar a cavalo ali que está protegendo ali, fazendo o policiamento, né? Ela achou que ia ter um sertanejo lá, né? Porque tinha os cavalos na porta. Não, não. Mas assim, se eu pudesse diminuir vocês e colocar vocês dentro das células, pela química que a cromatina está mostrando numa certa região, vocês iam falar assim, cara, vai transcrever aqui, tá? Quimicamente, a cromatina fica diferente quando vai transcrever e quimicamente ela fica diferente quando não vai transcrever. Então, eu vou contar o que acontece com a cromatina, qual que é o papel daquelas caldinhas de estona, como quimicamente elas são modificadas, né? Falando assim, nossa, vai ter festa aqui, né? E como que elas são
quimicamente modificados, você fala assim, cara, não vai ter festa aqui, entendeu? Não tem jeito. Então, assim, vamos passar então para contar como é que a cromatina funciona. Eu já mostrei para vocês os histonas, né? Já mostrei esse slide. Proteínas octaméricas que formam a bolinha, as espaçadoras que formam a fibra de 30 nanômetros. Aqui estão elas, né? Eu já dei um spoiler lá na aula passada, dizendo que você dá uma soltada quimicamente, né, nesses nucleossomos aqui, mas a RNA polimerase consegue assim, dá licença, e vai transcrevendo. Dá licença, vai transcrevendo, entendeu? Ele fica meio soltinho, ela consegue passar aqui e transcrever mesmo, assim, não precisa estar DNA pelado não para transcrever, precisa estar só quimicamente modificado um pouquinho, né? Para a RNA polimerase passar. Por aqui não, quando tem histona H1 já não tem jeito não. Mostrei para você como que as histonas se compactam, né? Formando essa conformação sou guerreiro aqui, ó. Sou praieiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero mais o quê, né? As caldinhas de histonas, a gente já viu isso aqui, estou recordando. Então, assim, eu não desenhei as caldinhas de histona, mas imagine que o DNA está compactado. Olha o que essa proteína vai fazer. Ela chamou uma enzima que vai acetilar e aí vai abrir o nucleossomo lá, entendeu? Muito bem. Então, assim, de novo, eu vou mostrar o papel da acetilação. Cara, nessa hora eu gosto de ter um quadro negro, né? Uma lousa, um quadro para poder desenhar. Aqui até tem, mas assim, é meio punk. Aquelas caldinhas de histonas, elas são ricas em arginina e lisina. Então, elas conseguem abraçar o DNA, né? Porque elas são carregadas positivamente e elas conseguem abraçar o DNA. Então, arginina e lisina, por que elas ficam positivas? Porque elas têm grupo amino, o qual protonado vira NH3+, né? No caso da arginina não é bem NH3+, mas vamos supor que seja NH3+. Então, o grupo amino protonado, ele é positivo e ele abraça o DNA, tá? Então, todo mundo que deu aula de cromatina há 20 anos atrás falava isso, né? As histonas são básicas, elas abraçam o DNA, você precisa expor o DNA, né? Todo mundo pensava que aquelas caldinhas você tinha que expor. E como é que você podia expor o DNA? Se a caldinha tem grupos amino, uma coisa que você pode fazer é fazer uma ligação, tipo uma ligação peptídica do grupo amino com uma carboxila, né? E a carboxila que é usada, nesse caso aqui, é a carboxila do ácido acético. Ácido acético vocês conhecem, né? CH3COOH. Né? Ácido acético tem 2 carbonos, CH3COOH. Aquele OH reage com o grupo amino e adeus carga positiva, né? Entendeu? Então, lembre-se disso. A acetilação de uma cauda positiva tira a carga dela. E aí, há 20 anos atrás, já se pensava assim, beleza, então o DNA fica mais exposto por causa da acetilação. Beleza? Na verdade, é mais ou menos o que está mostrando aqui, nesse slide que eu desenhei, que os nucleossomos estavam escondendo o DNA, e quando eu tenho uma histone acetyltransferase, não é por acaso que a gente coloca isso aqui em vermelho, é porque elas são chamadas de RET, né? RET, as enzimas que acetilam a cromatina. Então, se eu quero fazer que um gene funcione lá no pâncreas, eu tenho que ter um jeitinho de... Esse aqui é o jeitinho, né? Fator de transcrição. Eu tenho que ter um jeitinho de atrair uma RET. A RET vai expor o DNA, os fatores de transcrição vão ligar e vão ativar e vão fazer a transcrição ocorrer, beleza? Então, vocês já tinham visto o verde e vermelho fazer isso, mas como é que o verde e vermelho vão chegar aqui, né? Eu tenho, assim, vamos dar uma aula como se fosse 20 anos atrás, né? Eu vou fazer a cromatina ficar mais exposta, porque eu vou acetilar as caudas positivas, elas vão perder a carga, né? Vai ficar mais exposto.
Era assim que a gente falava 20 anos atrás, ó. O DNA está lá mais ligado ao nucleossomo e o acetilo, os nucleossomos, eles soltam o DNA, né? Olha lá, expôs o DNA, tudo pode acontecer. Beleza, beleza. Muito bem. Então, chegou a hora de contar para vocês uma história do Alan White, um pesquisador que eu conheci quando eu estava nos Estados Unidos, num congresso. O meu supervisor, né, a gente tem um supervisor de pós-doutorado, me apresentou para ele, apertei a mão dele, ele contou para o cara qual que era o meu projeto, eles ficaram discutindo o meu projeto, o Alan White e tal. Eu conheci o Alan White. Mas eu já conheci o Alan White porque quando eu fazia doutorado, eu peguei um livro sobre estrutura de cromatina que falava tudo sobre estonas. Tudo sobre estonas. Beleza. Era do Alan White. Então eu li o livro dele. Mas uma coisa que eu não contei ainda é que ele tinha a minha idade. Então, quando eu estava fazendo doutorado, ele tinha escrito um livro sobre estonas e tinha publicado o livro e tinha na minha biblioteca e eu li o livro dele, assim, o cara tinha a minha idade e eu li o livro dele quando eu estava ainda fazendo doutorado. Depois eu conheci ele. Esse cara era um cara muito brilhante, meu chefe era grande fã dele, e quando ele fez 40 anos, eu conheci ele quando eu tinha uns 35 ali, por aí. Quando ele fez 40 anos, ele resolveu que ele não queria mais fazer pesquisa, ele queria fazer biotecnologia. Então ele montou uma empresa, começou a fazer biotech, e aí ele veio para o Brasil para um congresso de biotecnologia para falar da empresa dele e tudo mais. O congresso era no Rio de Janeiro, e aí ele foi fazer um jogging em Copacabana, né? Ele estava correndo, gostava de correr na praia e tal. E não foi culpa do ônibus, mas ele foi atravessar e o ônibus pegou ele e matou, né? Ele morreu em Copacabana. Esse cara, quando ele tinha um laboratório ainda, antes de morrer, na verdade, antes de eu conhecê-lo, esse trabalho eu acho que é de antes de eu conhecê-lo. Ele notou que umas proteínas tinham uma região, um buraquinho assim, que a gente já conhecia esse buraquinho, chamava bromodomain, né? Bromodomain. E aí a gente não sabia o que era bromodomain. Eu sempre tive colegas na FMG, assim, que trabalhavam com estrutura proteica. Então eu já tinha visto esse bromodomain nas proteínas e tal. Ele descobriu que o bromodomain ele serve para grudar, acoplar nas caudas de estonas acetiladas. Ele descobriu isso, um trabalho da Nature, né? Um trabalho muito legal. Ele descobriu que as caudas de estonas, quando elas são acetiladas, está vendo a RET ali, que é a acetilase? Quando você diminui a carga, não é só isso que acontece. As proteínas que trabalham com transcrição, elas são atraídas pela caudinha de estona acetilada, porque o bromodomain que elas têm encaixa na caudinha, entendeu? Então, toda a proteína que vocês estão vendo aqui, toda não, né? A maioria das proteínas que trabalham com transcrição, elas ligam no DNA, mas elas também ligam na cauda de estona, como se ela tivesse que se ancorar, entendeu? Em mais do que um lugar, no DNA e na cauda de estonas acetilada. Por meio de qual parte dela? Por meio do bromodomain. Beleza. E ele também descobriu, nesse mesmo trabalho, que algumas proteínas que têm esse bromodomain, quando elas são atraídas, elas também têm atividade de acetilação de estona. Então, uma proteína aqui, TAF250, TBP Associated Factor 250, ela liga na cauda de estoninha que tem aqui, passando, né, acetilada, e ela acetila também outras proteínas para cá. Então, o que está acontecendo no início da transcrição? Você tem um cara que atraiu o início das acetiladoras, né? Mas as outras proteínas que vêm vão acetilando mais para lá, mais para lá. Então vai ficando toda uma cromatina acetilada, né?
E aí você tem proteínas de transcrição ligando pra caramba nessa região aqui, tá? Então, contei um trabalho do Alan White na Nature, onde ele contou que existe bromodomain nessas proteínas aqui, nessa, e a realidade é que não existe só o código do DNA, existe uma coisa que é chamada código das estonas. Eu expliquei mais ou menos, né? Você passeando pela savassi, vendo os cavalos, uma fila, você né, imagina que vai ter uma festa lá. Então, quando as estonas estão acetiladas, elas indicam para nós, se você fosse miniaturizado e entrasse lá, de que a potencialidade de transcrição aqui é muito alta, tá? Porque você já tinha o sinal que o DNA tem, e também tem a possibilidade dessas proteínas ligarem nas caudinhas acetiladas, né? Tá bom? Isso aí tem um nome em inglês que é The Histone Code. The Histone Code, o código das estonas, né? Então a química é dada por esse código, né? Se tiver tudo acetilado aqui é porque vai transcrever. A potencialidade de transcrever é muito grande, tá? Então, assim, a gente estudou o que acontece em nível de DNA e agora estudou o que acontece quando eu quero favorecer a transcrição. Beleza? Muito bem. É a acetilação das estonas. Aí a galera ficou se perguntando, mas depois que você já produziu insulina suficiente, ou depois que você produziu, por exemplo, os genes de divisão celular, para não ter um tumor, você tem que fechar esse gene? Então, assim, a pergunta é, né? Se a acetilação ajuda a transcrição, vamos supor que eu estou falando de genes ligados ao ciclo celular, né? Eu fiz uma divisão celular, beleza, dividi em duas, a célula se dividiu, beleza. Eu tenho que silenciar esses genes, eu tenho que desligar, eu tenho que desacetilar, né? Aí, assim, essa pergunta ficou teórica até o momento onde algumas pessoas fizeram os experimentos chaves. Um experimento foi feito em Arabidopsis thaliana com os mutantes de Superman, né? Eu não vou contar a história do Superman agora, se der depois eu conto. Mas uma proteína ligada a câncer, que é a proteína do retinoblastoma, foi visto que ela era regulada por fosforilação e ela alterava a química das estonas, o histone code, né? Porque quando a célula se divide, no momento que ela faz a divisão, né? Essa proteína do retinoblastoma, ela fecha mesmo os genes de divisão celular. Então existia, pelo menos para essa proteína, né, que estava envolvida no controle de genes de proliferação, a necessidade de ela desacetilar, né? Então começou-se a estudar isso e se provou que sim, que essa proteína ela está envolvida no código de estonas desacetilando. E aí o pessoal falou assim, será que é só gene muito perigoso, que a gente não pode deixar ele aberto assim, que tem esse esquema de acetilou, desacetilou, acetilou, desacetilou? E aí viram que não, cara. Na verdade, todo gene, isso aí foi descoberto depois, né? Todo gene, quando você acetila, depois tem que desacetilar também. Esse mecanismo é um mecanismo de abre e fecha, né? Acetilou, você pode ligar na caudinha da estona. Desacetilou, reprimiu, entendeu? Então pensava-se que era só para gene muito perigoso, que você tinha que fechar depois que usou, mas na verdade não, todo gene você acetila e desacetila, acetila e desacetila. Vamos contar um pouquinho da desacetilação? Mas primeiro tem esses dois slides aqui, estão meio fora de hora, né? Mas beleza. Deixa eu ver se tem o outro aqui. Cara, era melhor eu falar da desacetilação primeiro. Deixa eu falar da desacetilação. Já dei toda a introdução de desacetilação, vou falar aquele slide, depois eu conto. Então, vamos lá. Opa.
Então, assim, ó, o fator de transcrição E2F, que eu até falei para vocês dele, eu vou mostrar no final da aula, ele chama um correpressor. Esse correpressor, ele chama uma enzima que desacetila. E aí fecha a cromatina, tá bom? Beleza. Quem é esse correpressor? Foi estudado e viu-se que a proteína do retinoblastoma, ela funciona como correpressor. A função dela é chamar uma desacetilase de histonas. Tá? A gente fala, os mais íntimos chamam elas de RADAC, porque a pronúncia do H, né, é respirado, RADAC, né? Histone de acetilase, né? Histone de acetilase. Então, assim como você tem as RETs aqui, ó, aqui você vai chamar uma RET para acetilar, tá? Chamou uma RET, acetilou, e aí a transcrição. Aqui você vai chamar uma RADAC, né? Mas olha, tem o fator de transcrição, tem o cofator, né? O correpressor, ele chama uma RADAC, e a RADAC fecha a estrutura da cromatina. Assim, primeiro que ela desacetilando, aqueles grupos amino vão virar NH3+, e vão abraçar o DNA, tá? E segundo, né, descoberto pelo Alan White, quando você desacetila, você tira o atracamento de proteínas nessa região, né? Tira o atrator, né? Você tira a atração para isso transcrever, né? Você passou nessa vasta, está tudo fechado, né? Não vai ter festa nenhuma, né? Nem festa sertaneja com os cavalos lá. Então, assim, a desacetilação, ela funciona como um código de histonas, né? De que não vai ter festa aí, tá? Como eu prometi para vocês, eu tenho que explicar para vocês como que a vida funciona bioquimicamente, né? E eu estou mostrando aí, né? Eu não consigo transcrever, um gene não existe em si, não funciona, né? Está inativo. Se eu desacetilar as histonas, tá? É uma coisa que é muito importante para desligar o gene. Então, assim, realmente eu vivi isso, eu era aluno de graduação, eu acho, fazia estágio de iniciação científica, quando a gente descobriu que as acetilações eram importantes, e eu acho que eu estava na pós já, quando a gente descobriu que a desacetilação tinha que existir, né? A gente primeiro aprendeu sobre a desacetilação nos genes de proliferação celular mesmo, né? E a gente viu que é importante. Depois foi visto que todos os genes têm que realmente que ligar e desligar. Então, acetila, desacetila, acetila, desacetila, né? Vocês já estão vendo aqui quimicamente como que eu estou controlando a expressão de um gene, né? Vocês viram o papel dos fatores de transcrição para catalisar o complexo e viram que as caudas de histona são muito importantes, então acetila, desacetila. Muito bem. Acho que agora é a hora que eu conto do Superman, do Clark Kent, da Kryptonita, né? Deixa eu ver. Agora tem uma outra coisa que leva a uma repressão da transcrição, inclusive metilação do DNA. Vou mostrar para vocês a animação aqui. Eu desacetilei, né? Tá, um slide está um pouco mais modesto, né? Um fator de transcrição chamou um correpressor, que é aquela ferradura dourada. A ferradura dourada chamou a desacetilase de histonas. As histonas foram desacetiladas. Beleza. Eu falei de metilação aqui? Não, não falei de metilação. Vou contar a Arabidopsis thaliana, né? O que custa contar para vocês como que foi descoberto e tal. Tinha uns caras que tinham um mutante de... A planta da Arabidopsis thaliana é uma mostarda, né? Uma plantinha de mostarda. Lá tem uma florzinha. E aí, como é que chama de onde saem os esporos, o estame, o pistilo? Caramba, esqueci. O antero. Como é que chama o órgão masculino lá? Aqueles pauzinhos assim que tem lá de onde saem os esporos masculinos ali.
Antero, você chama de antero? Eu esqueci como é que é o nome. Vocês fazem botânica, né? Pelo amor de Deus. Tem a Ah, flor. eu fico te devendo. Mas você tem a manha que tem uns bastãozinhos lá que produz os esporos, que são os cara positivos, né? Os masculinos, né? E aí tem aquele negócio, tem um bocalzinho em cima, e é onde Fala vai do formar a Androceu? semente. Androceu, esses negócios aí. O que essa plantinha tinha, esse mutante, é que esses anteros ali, eles eram gigantescos, eram muito grandes, mas muito grande mesmo. Você tem uma florzinha pequenininha e uns 4 caras muito grandes lá, assim, saindo dele, uns picolé muito grande mesmo. E esse cara aí, ele tinha essa, essa grande amplitude aí desses órgãos masculinos. Então, esse mutante de Arabidopsis thaliana era chamado de Superman, era o mutante Superman, porque tinha a parte macho exagerada, né? Era o Superman. E esse mutante Superman, ele tinha nos genes de floração o DNA metilado, né? Então, eles achavam que eles iam conseguir descobrir a metilase de DNA se eles trabalhassem com Superman. O mutante Superman tinha o DNA metilado, né? Então seria um defeito que o Superman tem que metila o DNA. Então, por que não fazer uma mutagênese do Superman, né? Para transformar ele em Clark Kent, que seria o duplo mutante, né? Você tem um mutante, tem a planta selvagem, tem um mutante Superman, e aí você reverte o tamanho desses pistilos ali, anteros, sei lá, para ele virar o Clark Kent. Não é que o Clark Kent virou selvagem, o Clark Kent é um duplo mutante, né? E eles falaram assim, o que o Clark Kent deve ter? Ele deve ter um defeito na metilase de DNA, né? E então, se a gente souber qual foi o gene que eu mutei, né? Porque genética é assim, né? Você faz um mutante, aí você descobre o gene que você mutou, e aí você clonou o gene da metilase de DNA. Era isso que eles queriam. Então, eles estavam achando que eles iam conseguir descobrir a kryptonita, né? Que é o que torna o Superman o Clark Kent. Então, eles achavam que a kryptonita seria uma metilase de DNA, né? Quando você causasse uma mutação no gene kryptonita, o mutante Superman ia se transformar no duplo mutante Clark Kent, né? Aí eles fizeram isso e realmente o Superman se transformou no Clark Kent com uma mutação adicional. Quando eles isolaram o gene, que era chamado de kryptonita, né, que é o que transforma o Superman no Clark Kent, eles viram que não era uma metilase de DNA. Cara, o que isso faz? O que isso faz? O que isso faz? Era um paper muito bom, porque eles isolaram o mutante e descobriram pela primeira vez na vida que existia uma metilase de histona, entendeu? Eles descobrem nesse paper que você pode metilar uma histona. E eles descobrem nesse paper que quando você metila uma cauda de uma histona, é sempre na cauda, quando você metila uma histona, uma proteína se liga lá, tá? É uma proteína que tem um buraquinho, não é o bromodomain, é um buraquinho diferente. De zoação eles chamaram de cromodomain, né? Tem o bromodomain e o cromodomain, chamado de cromodomain, esse buraquinho. E esse buraquinho do cromodomain liga na cauda de histona metilada. Metilado, o bromodomain é na acetilada, é do bem. O cromodomain liga na cauda de histona metilada. Eu vou mostrar aqui o slide para consolidar, mas não acaba aí o paper. Eles viram que a proteína principal que gruda na cauda de histona metilada, presta atenção nisso, e isolaram uma proteína que gruda na cauda de histona metilada, e eles descobriram que essa proteína era uma proteína já famosa, chamada heterochromatin protein 1,
a proteína mais importante e abundante nas heterocromatinas. Então, os caras descobriram com esses mutantes de Arabidopsis como que a heterocromatina se forma, né? Então, vamos mostrar mais ou menos aqui, ó. A primeira coisa que o fator de transcrição faz é recrutar a desacetilase de Stoner, tá? Desacetila as posições que estavam acetiladas. Não por acaso, o próprio fator vai recrutar uma metilase de Stoner que vai metilar no mesmo lugar. Em outras palavras, você desacetila para poder metilar, tá? É no mesmo lugar, ó. Então, desacetilou como primeiro passo para fechar a cromatina. E aí, ele recruta a metilase de estonas, que vai metilar as caudinhas de estonas, e isso vai atrair uma proteína que eles não sabiam qual era e viram que é a heterocromatin protein 1. Essa proteína recruta a metilase de DNA e o DNA é metilado, tá? Então, assim, acetilação de estona, desacetilação de estona, metilação de estona e metilação de DNA se conhecia há mais de 10 anos. Os caras fecharam o quadro, sacou? Então, isso aí foi impressionante mesmo, esse trabalho. E aí se viu que a proteína do retinoblastoma, ela também fazia tudo isso. Ela recrutava uma desacetilase, né? Depois ela recrutava uma metilase de estonas, e aí a HP1 chegava e recrutava a metilase de DNA para fechar a estrutura desse gene. Tá? Então, a proteína do retinoblastoma foi caracterizada como esse cara douradinho aqui também, né? Na drosófila são outras proteínas, mas quem estudava célula de mamífero e câncer, inspirado pelo trabalho da drosófila, viu que a proteína do retinoblastoma ela também recrutava uma desacetilase e depois uma metilase, né? E aí o resto acontecia igual ao trabalho dos caras, né? HP1 e tal, e fechava a estrutura do gene. Então, assim, acho que eu já retratei o suficiente para vocês, para a aula de hoje, que é como que a gente modifica as estonas para ter transcrição e como que a gente modifica as estonas para não ter transcrição, né? Então, eu vou contar para vocês. Aqui, primeiro eu tenho as estonas que são mais afetadas, só H2B, H2A não, H3 e H4. Aqui, como o desenhista tinha montado uma bolinha com esses pedaços de pizza aqui, né? Os 4 pedaços, né? Um pedaço é H2A, H2B, H3, H4, ele representa aquele core que fica na bolinha do nucleossomo por essa parte aqui. Na cauda C terminal é muito raro ter um controle, mas na cauda N terminal das estonas, olha, você tem, na verdade, várias posições de acetilação. K-lisina, a lisina 5, a lisina 12, a lisina 15 e a lisina 20. Elas podem ser acetiladas na H2B. A H3, essas posições são muito famosas, né? A posição mais famosa é a lisina 9 da cauda da H3, né? Então, ela pode ser acetilada ou ela precisa ser desacetilada para ser metilada, né? Essas posições são acetiladas, acetiladas, acetiladas. A lisina 27 também pode ser metilada, mas primeiro você tem que retirar a acetilação. Lembra? Eu falei que era no mesmo lugar? Você tem que retirar a acetilação para poder metilar. E a H4 ela tem uma posição de metilação que é diferente de uma posição de acetilação, ela tem posições de acetilações aqui, tá? Existem posições de fosforilação, eu vou falar dessas aqui que são muito importantes, porque quando você metila, a HP1 gruda aqui, né? Aí você pode se perguntar, Miguel, tem jeito de eu desmetilar? Não tem, mas se você fosforilar do lado, a HP1 solta, né? Então, se eu quiser transformar em heterocromatina, eu metilo. Aí você fala assim, nossa, estou tão arrependido, eu queria tanto esse gênero de volta. Você fosforila do lado que a HP1 solta, entendeu? Beleza? Então, assim, não sei se vocês gostam de química, mas, assim,
a gente não consegue entender direito a natureza se a gente não entender quimicamente, né, como é que o negócio funciona. Por isso que é a função da bioquímica, né, associado com a biologia molecular, né? Os capítulos de biomol sempre estiveram no Leninger, no Strayer, ali no final. Se você procurar, tem essas coisas lá, né? Lá no final, né? Porque é uma maneira de explicar o funcionamento dos genes e tal, bioquimicamente, né? É por isso que a gente dá esses detalhes de como que ocorre o código de Stonas, né? Essas posições aqui, nem sempre a acetilação é do bem, às vezes ela pode ser do mal também, depende de onde foi que sinalizou e tal, né? Mas eu vou ficar sempre assim com esse conceito geral que acontece com essa lisina 9 aí. Acetilou é do bem, desacetilou e metilou é do mal, né? Beleza? Então, muito bem. E esse é o Rick Wakeman falando que eu tenho que trocar de apresentação aqui, trocar de teclado, para mostrar uma coisa que eu já mostrei para vocês. Deixa eu mostrar para vocês uma outra apresentação de PowerPoint, que é essa daqui. Quando eu falei de controle do ciclo celular, eu mostrei a proteína do retinoblastoma. Ela é muito importante nesse conceito que a gente vai mostrar. Eu vou mostrar para vocês a proteína do retinoblastoma, que é CRB aqui. Vou mostrar ela aqui assim no ciclo celular. Agora eu vou poder contar para vocês direitinho como que o código de Stonas está associado com câncer, com divisão celular e tal, né? Então, existem genes que são ativados pelo E2F. E2F é um fator de transcrição, ele tem um domínio ativador. O que ele faz com esse domínio ativador? Ele recruta uma RAT, né? Uma estonacetilase. Então, ele estonacetiltransferase, né? Uma enzima que vai acetilar as caudinhas de estonas e vai atuar ajudando a transcrição a ocorrer. Os genes ativados por E2F são os genes importantíssimos no ciclo celular, que são as ciclinas E, que faz a transição do início do ciclo até a fase S, e a ciclina A, que catalisa, então, a ocorrência da fase S mesmo, tá? Beleza. Essas ciclinas, elas sempre atuam com umas cyclin dependent kinases, é uma quinase que depende de ciclina, estão representados lá CDK1 a CDK2, a CDK4 vai aparecer, que é a única ciclina que precisa aparecer, né? Ela não é constitutiva. Então, quando inicia o ciclo celular, quando ocorre a mitose, né? Essa proteína do retinoblastoma, ela está extremamente fosforilada, imediatamente, não demora nem 10 minutos, em 5 minutos ela é totalmente desfosforilada. E qual que é a função da proteína do retinoblastoma? Bloquear os genes de divisão celular. Como que ela bloqueia? Ela funciona como um correpressor. Ela, ao mesmo tempo que bloqueia aquele domínio ativador, e fala assim, não. Nada de recrutar acetilases de estonas. Eu vou chegar aqui e vou tomar conta. Ela vai bloquear. Olha o que ela faz aqui, que eu não expliquei na outra aula. Ela recruta uma desacetilase para desacetilar as estoninhas, tá? Ela recruta uma metilase, né? E aí, com a metilação das estonas, a heterocromatina protein 1 chega e aí bloqueia esses genes, né? Então, eles passam de ativos para reprimidos. Isso demora 10 minutos para acontecer, logo que a célula se divide em duas. A célula fica lá, e ela vai ficar lá paradinha. O seu fibroblasto está na sua pele sem formar uma cicatriz, ele está quietinho lá, quietinho. Se as plaquetas se romperem, elas vão liberar o PDGF logo no início do ciclo celular. E o que o PDGF vai fazer na superfície das células, né? Ele vai induzir a produção da CDK4 com a ciclina D. Esses dois genes aparecem do nada por causa do PDGF e eles vão fosforilar a proteína do retinoblastoma. Tá? Olha lá. Quando você fosforila a proteína do retinoblastoma, ela solta. E ela soltando, ela retira a inibição toda que acontecia lá, porque o E2F agora ele pode recrutar uma
acetilase de estonas e ele vai fazer, então, esses genes serem ativados, tá? Por acetilação. Então, eu não mostrei naquele slide lá, quando eu mostrei antes, mas está acontecendo toda uma modificação do código de estonas. O histone code está sendo modificado. A retinoblastoma desacetilou e metilou, o domínio ativador ficou livre, ele está acetilando de novo e aí os genes vão atuar outra vez, entendeu? Então, tudo isso que eu contei está ambientado por modificações no código de estonas. Aí eu tenho uma professora que era mais velha que eu lá, que me ensinou muita coisa. Ela foi num congresso nos Estados Unidos, ela voltou, contou para os alunos dela, eu estava perto, ela falou assim, gente, foi descoberto que um vírus de DNA que produz tumor em células humanas, a proteína Largitin, né, antígeno T grande desse vírus SV40, sabe o que ele faz na célula, gente? Ele sequestra a proteína do retinoblastoma, ele tira a proteína do retinoblastoma do jogo. Olha o que acontece se você tiver um vírus que capturar essa proteína aqui, né? A proteína que ele fabrica, no genoma dele, captura essa proteína aqui. Cara, cadê o seu poder de parar o ciclo celular aqui, ó? Cadê? Você não tem mais proteína do retinoblastoma aqui, então você vai ter fase S, fase S, fase S, fase S, fase S. Olha o seu tumor aparecendo aqui, ó, por causa de um vírus que recrutou essa proteína aqui, que roubou ela, né? Sequestrou a palavra. Foram ver outros genes que causavam tumor, outros vírus que causavam tumor também recrutava a proteína do retinoblastoma, cara. Então, isso aqui foi associado duas coisas. Primeiro, roubar o retinoblastoma e causar câncer, né? E a segunda coisa, roubar o retinoblastoma e não conseguir inibir esse cara aqui, né? Então, esse aqui já é um problema de transcrição. Se eu conseguir roubar, sequestrar a proteína do retinoblastoma, eu não consigo mais inibir os genes de divisão celular, né? E aí eles estão funcionando à vontade e tal, né? Então, só para continuar, né? Porque aqui foi a parte de transcrição, o E2F vai ativar a ciclina E, que com a CDK2 vai hiperfosforilar a proteína do retinoblastoma. Depois a ciclina A vai tomar o lugar dela e vai produzir a duplicação do DNA. E no final vai aparecer uma ciclina B, que junto com a CDK1 vai produzir todos os eventos do fuso cromossômico e a divisão da célula em duas, né? Então, assim, eu já mostrei isso para vocês antes e, basicamente, eu não tive a oportunidade de falar do código de estonas, né? Então, vou só mostrar esse comecinho de novo para vocês verem, imaginar o que está acontecendo com o código das estonas, né? Então, dividir a célula em duas. Olha lá. Eu tirei a acetilase de lá, eu recrutei uma desacetilase, em seguida eu recruto uma metilase, a metilação vai recrutar a heterocromatin protein 1 e esses genes vão estar reprimidos, tá? Beleza, a célula para de se dividir e fica lá paradinha. Aí o fibroblasto é ativado por PDGF, né? Aparece duas proteínas, uma CDK que vai fosforilar e uma ciclina D que vai mandar fosforilar. E aí a gente retira a proteína do retinoblastoma de lá. Mas como que eu posso retirar a proteína do retinoblastoma de lá? Fácil, eu boto um vírus que consegue causar tumor, né? Ele simplesmente faz isso aqui, tira ela de lá, sem fosforilar mesmo, tira ela de lá na marra, né? Então, você tirou ela de lá, o E2F agora, ele pode recrutar uma acetilase de estonas e mudar quimicamente a cromatina nesses genes, e esses genes passam a funcionar, e aí a célula entra em divisão. Então, assim, eu gosto desse slide porque ele conta como que uma célula se divide, explica o ciclo celular, mas ele explicou também como que a proteína do retinoblastoma funciona. E eu tenho a obrigação de contar para vocês que essa literatura em cima do retinoblastoma foi
o que contou para a gente como que o código de Stonas funciona bem, tá? Os papers, os trabalhos eram feitos por pessoas que estavam estudando o ciclo celular, a bioquímica do ciclo celular, e essas pessoas explicaram para nós como que o código de Stonas funcionava, tá? A pesquisa com retinoblastoma foi extremamente importante para a gente estudar os slides que eu mostrei antes de metilação de DNA, metilação de histona, desacetilação de histona, né? Inibição do domínio ativador, como que o domínio ativador recruta uma acetilase de histonas, né? Então, assim, essa literatura foi muito importante, né? O progresso do nosso conhecimento, aquele progresso que eu narrei, ele dependeu muito do trabalho com o Superman e a Kryptonita, foi crucial, e também com trabalhos com retinoblastoma. Depois que foi descoberto esses dois casos, né? Aí a literatura ficou inundada de trabalhos mostrando o código de histonas, né? Acetilava, desacetilava, metilava, né? Então aí a literatura se expandiu bastante. Mas eu contei para vocês casos que eu vivi mesmo. Eu li o paper do Superman, assim, aprendi vendo o paper, né? Não num livro, eu aprendi vendo o trabalho científico mesmo. E aprendi com a Meire Sogayami contando sobre o retinoblastoma, que o SV40, um vírus que causa tumor, sequestra ela, né? Li também trabalhos de retinoblastoma que foram aparecendo naquela época, né? Então eu posso contar para vocês que os trabalhos da Arabidopsis thaliana com a kryptonita e os trabalhos com retinoblastoma foram extremamente importantes para a gente estudar o código das histonas. Antes do trabalho do Alan White, mostrando a acetilação, o bromodomain e tal, a gente já sabia que a acetilação era bom, que desacetilação era mal, que a gente já tinha uma ideia química sobre a cromatina, sabia que a cromatina era modificada, mas não conhecia os genes, né? Então, assim, foi muito legal para mim, que já trabalhava com histonas e tal, com cromossomos, né? Conseguir viver essa época onde as coisas iam se esclarecendo. A gente ia aprendendo bioquimicamente, né? Assim, molecularmente, como que estava acontecendo a regulação gênica, né? E claro que isso assim só abre uma perspectiva para vocês de que se um gene vai funcionar no pâncreas, eu preciso ter toda uma metodologia para abrir a cromatina naquela região para que seja propícia a transcrição, né? Aí eu pulei 2 slides que eu vou usar para consolidar a minha aula de hoje e fazer uma comparação entre procarioto e eucarioto, né? Para consolidar isso aí tudo, né? Foi uma aula muito química, eu sei, mas deixa eu ver aqui qual é. Acho que é essa aqui do Rick Wakeman, né? Vou voltar aqui. As 6 esposas de Henrique VIII. Vou voltar naquela figurinha para comparar a aula de hoje, né? Que a gente falou de como que é regulado as coisas no eucarioto. Então, lembrem-se que o eucarioto vai ter a cromatina, tanto o colar de contas, quanto essa estrutura mais compactada. E então, vamos levar vocês a 2 fotos que eu mesmo tirei, eu acho. Foi. Eu não tinha dinheiro para comprar uma câmera digital, não, mas eu tinha um monitor de 19 polegadas e tinha um professor que tinha uma câmera, mas tinha comprado uma melhor, né? Aí eu falei assim, cara, seu monitor é pequeno, troca comigo esse monitor aqui por essa câmera aí, velha sua lá. Beleza, trocou aí, fica com essa câmera. Não tinha celular que tirava foto nessa época. Aí eu fui lá na Afonso Pena, né? E eu tirei essa foto, porque quando eu vim para Belo Horizonte,
eu muitas vezes entrava na contramão, né, na frente do guardinha. Ele olhava para minha placa de São Paulo e falava assim, não, não vou multar esse cara não, porque lá é diferente, né? E tem também uma amiga minha que foi para São Paulo e ela também viu que tinha umas diferenças no controle de trânsito lá. E uma das coisas é essa daqui, né? Vocês, não sei se já fizeram exame de direção e tal, mas vocês sabem o significado dessa plaquinha aqui, né? O que essa placa está dizendo aqui sobre essas ruas aqui? Vocês conhecem, né? Amazonas, essa aqui é a Afonso Pena, né? Isso. O que essa placa está me falando aqui? O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer? Eu posso seguir em frente, eu posso virar à direita. Eu não posso virar à esquerda, não é isso? Né? Não posso subir aqui porque tem os carros vindo, né? Mas assim, eu deduzo que eu não posso, né? Porque a placa está me controlando aqui o que eu posso fazer, né? Beleza. Não sei se vocês já viram em São Paulo, mas eu vou mostrar a famosa placa de contramão, né? Primeiro que o semáforo fica depois do sinal, né? Então, assim, às vezes você pode chegar bem pertinho aqui, o semáforo fica depois, você não tem que parar aqui, não, né? Esse cara está sinalizando para a faixa de pedestre que está aqui, né? Não sei se vocês sabem, mas o que manda você parar no sinal não é essa faixa, não, é essa aqui, ó, né? É isso que delimita onde você tem que parar, né? Aqui não tem, né? Ela está aqui. Beleza, mas deixa o semáforo para lá. O que eu quero mostrar para vocês é a placa de contramão. Essa placa aqui vocês estudam como placa de sentido obrigatório, né? O sentido dessa rua é para cá. Mas a gente chama ela de placa de contramão, porque quem que tá me falando que eu posso... Isso aqui é Ipiranga com a São João, né? Quem que tá me falando que eu posso subir a Ipiranga? Ninguém falou nada. Se vira, meu. Se quer subir a Ipiranga, você sobe a Ipiranga, né? Você quer virar direita na São João e descer para lá? Não tem nenhuma placa falando isso, não. Mas eu não posso subir a São João à esquerda aqui, porque tem uma placa dizendo que o sentido da São João é só para cá. Entendeu? Então, isso que eu quero dizer. Isso aqui é um controle negativo, né? Enquanto que aqui é um controle positivo, tá? Existe uma diferença na sinalização de trânsito entre Belo Horizonte e São Paulo. Aqui você diz o que pode fazer, aqui você diz o que não pode fazer, né? Podia ser uma placa para lá com um X, mas na verdade é assim, o sentido obrigatório desta rua aqui é para cá, então você não pode ir para lá. Então é um controle negativo. Então eu queria comparar isso com o que eu vou dar na próxima aula, que é o controle de procariotos. Estão ligado que o DNA no procarioto ele está todo exposto, né? Então o método é eu sentar um elefante em cima de um lugar onde eu não quero que haja transcrição, eu controlo negativamente. Aqui tá, pegou fogo aqui tem uma sex shop, pegou fogo na sex shop, eu acho, ou na musculação, colou um incêndio aqui. Aqui tem a Casa da Mortadela, né? Cadê a Casa da Mortadela? Aqui é a Casa da Mortadela. Tem umas mortadela bacana lá, grandona, lá em São Paulo, aqui, Casa da Mortadela e tal. Aqui é São João e alguma coisa acontece no meu coração. Esse cara aqui, só quando eu cruzo a Ipiranga com a Avenida São João, né? Então, aqui, esse controle se assemelha ao controle que a gente vê em eucarioto. Eu sento uma proteína em cima do gene que eu quero desligar, porque eles estão todos expostos, né? Basicamente. Enquanto que no eucarioto, como eu tenho essa compactação enorme aqui, né, da direita aqui, a fibra de 30 nanômetros, quando eu quero que uma coisa funcione, eu tenho que controlar positivamente, eu tenho que colocar um monte de enzima para abrir a estrutura da cromatina, para eu poder, né, favorecer aquela transcrição naquele gene. Todos os outros continuam empacotados lá, entendeu? Então, é um ambiente repressor. Então, o mecanismo de controle, ele é muito baseado num controle positivo. Eu falo assim, eu quero expressar esse gene que está empacotado com esse monte de estona aqui. Dá um jeito, tá? Aí eu abro aquela estrutura e transcrevo. E aí, o que aconteceu depois com o retinoblastoma? A gente começou a perceber que depois que eu abro, eu tenho que fechar, porque senão aquele gene fica ativo lá, entendeu? Então, tem um mecanismo de abre e fecha, mas é um controle positivo, tipo,
Se eu quero um gene que está aqui, eu vou ter que atuar e falar, eu quero que você transcreva, tá? Enquanto que no procarioto, eu falo assim, ó, transcrever aqui é tão fácil, mas você não vai transcrever, entendeu? Então, vocês vão notar isso que a gente tem toda uma estrutura para catalisar o acesso das proteínas e tudo, o código das histonas, porque a gente usa um controle mais positivo, né, em cima do gene que eu quero fazer funcionar. Enquanto que as bactérias, que têm o DNA exposto, a RNA polimerase pode chegar lá e transcrever o que ela quiser, ela tem esse controle negativo. Vocês vão conhecer proteínas que são os elefantes que sentam em cima dos operadores. Na verdade, vocês já tiveram operon-LAC, então vocês têm operador e repressor do operon-LAC. Vocês já viram isso, mas eu vou mostrar quimicamente como ele funciona, como que ele liga, né? Bioquimicamente, mas então eu vou falar dos elefantes que controlam negativamente a transcrição, tá? Então fiz esses 2 slides aí para comparar, porque isso já era uma coisa muito importante na minha vida, né? Saber para que lado que eu podia ir no trânsito, né? Porque, assim, o grande problema de quem é de São Paulo e vem para cá com relação à placa é que você está no meio do cruzamento, você ainda consegue saber se você pode ir para a esquerda ou não, né? Tá vendo aqui? Se olha a placa, tá depois. Aqui já era, meu amigo. Você passou do cruzamento aqui, você fala assim, será que eu posso virar aqui ou não? Já era, porque você passou pela placa, né? Então, isso causava muito erro para mim. Quer dizer, para vocês, se vocês saem daqui e vão dirigir lá, não tem problema, porque vocês estão acostumados a decidir antes para onde você vai, e aí você vai ver essa placa quando você está se aproximando. Para vocês não vai ter problema. Para mim é um grande problema, porque às vezes eu já estava perdido e estava aqui no meio do cruzamento e olhava, cadê a placa de contramão? Não tem, né? Então eu já passei pela placa. Então, cara, o que eu faço aqui? Eu olhava para o guardinha e ele falava assim, vai, não vou te multar, não, você está mais perdido que não sei o quê. Aqui, beleza. Muito bem. Então, comentei aqui com vocês os tipos de controle e em função da estrutura que o DNA se envolve. E, assim, nós professores demos muita aula falando que as histonas compactavam, que eu precisava abrir, né? Mas a gente sabe hoje que as caudinhas de histonas não estão lá só para fechar ou abrir a cromatina. Elas realmente sinalizam, né? Elas ajudam as proteínas a chegarem, a docarem lá, né? A se ancorarem ali para poder fazer a função delas, né? Então, assim, o The Histone Code é a parada do momento, né? Então, assim, a literatura agora fala de todos os jeitos. Eu acho que vocês vão encontrar no Stryer, no Leninger, nos capítulos finais ali, o Histone Code. Se não encontrarem, vocês me contam, porque eu não tenho nenhum Stryer nem Leninger aqui em casa. Acho que eu devo ter um PDF. Eu vou procurar para ver se eles falam das caudas de histonas. Deviam falar, né? Porque isso aí já é conhecido na Biomol há muito tempo. Todo professor fala, a gente conta essa historinha aí, tá bom? Muito bem, senhoras e senhores, então eu terminei um pouquinho mais cedo, não vou ficar enrolando mais não, porque senão eu vou mudar de assunto, vou terminar a minha gravação aqui por hoje.